Então, como sempre fazemos, né? Nós começamos invocando o Espírito Santo para que venha sobre nós nesta noite, venha conduzir tudo aquilo que nós vamos meditar, que Ele venha nos iluminar, aquecer os nossos corações, para que possamos, né, acolher conforme os desígnios do Senhor a sua palavra, para que ela dê muitos frutos no nosso coração, na nossa vida, e que ela realize, né, aquilo que é a vontade de Deus, que faça com que nós estejamos cada vez mais próximos ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Misericórdia, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Mateus Evangelista, rogai por nós. Que os nossos santos anjos da guarda estejam conosco também nesta noite, nos guiando, iluminando e expulsando, né, toda e qualquer distração que não venha de Deus. Peçamos também o auxílio e a proteção dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, mais uma vez, boa noite a todas, salve Maria. Sejam bem-vindas aqui ao nosso estudo do Evangelho de São Mateus. Hoje nós vamos continuar, né, o estudo das bem-aventuranças que nós vimos na terça-feira, né, demos assim uma passada por cada bem-aventurança, mergulhando, né, um pouquinho cada uma delas. E hoje nós vamos voltar às bem-aventuranças, mas uma vez que a gente, digamos assim, né, entendemos um pouquinho, né, em que consiste cada bem-aventurança, hoje nós queremos meditar em que cada bem-aventurança está de alguma forma correlacionada aos 7 dons do Espírito Santo. Então, com o auxílio de Santo Agostinho, né, ele que foi quem teve, né, esta iluminação de ver uma correspondência entre as 7 bem-aventuranças e os 7 dons do Espírito Santo. Então, é sobre isso que a gente, né, vamos meditar, principalmente nesta noite. Então, vamos recordar, não é, que nós vimos na nossa última aula que Nosso Senhor, antes de iniciar a sua pregação, né, do seu sermão, o que Nosso Senhor faz? Ele sobe a montanha, já, né, ali mostrando-nos que aquilo que ele iria dizer, que ele iria proferir, tinha como finalidade fazer com que a nossa alma, a nossa vida, também de alguma forma se eleve. Boa noite, Maila, salve Maria. Boa noite, Ivo. Boa noite a todos. Salve Maria. Então, né, nesta subida em que
nós somos convidados a Jesus, né? Através do seu Sermão da Montanha. Então nós comparamos cada bem-aventurança como uma espécie de um degrau, né? Então, imagine que você vai subir, né? Você está embaixo, vai subir para um lugar alto e você vai por uma escada, né? Então, você vai galgando degrau por degrau, né? Até chegar no cume, no alto. Então, pegando, né, essa comparação que os santos padres fazem, né, das 7 bem-aventuranças, Santo Agostinho vai identificar aqui também, né, essas 7 bem-aventuranças, também como que 7 degraus que precisamos subir, né, para que nós chegamos até Deus. Só que nós vamos subir esses degraus, né, nós vamos caminhar nas bem-aventuranças com o auxílio dos 7 dons do Espírito Santo. Isso, gente, é importantíssimo. Por quê? Né? Porque quando a gente faz assim, né, um estudo bem aprofundado da Sagrada Escritura, dos Santos Evangelhos, né, que no nosso caso aqui é o Evangelho de São Mateus, e aí quando, né, nós mergulhamos naquilo que os santos nos deixaram, né, com seus ensinamentos profundos, então a gente, né, diante assim da grandiosidade ao qual, né, Deus nos chama, Deus nos convida, então às vezes o que pode acontecer com a gente, né? A gente pode olhar assim e falar, nossa, né, isso para mim é muito elevado, né, esse viver, né, essas bem-aventuranças, eu não sei se eu dou conta, né? Então a gente olha, né, e a gente meio que, né, fica assim, né, poxa, será que de fato isso aqui é para mim, né? Não é para os santos, né? Vejam, como é que os santos eles conseguiram subir os 7 degraus, né? E aqui que é o, digamos assim, gente, que é o caminho das pedras, né, que a gente costuma dizer, né? Veja, a diferença dos santos, né, pelo menos da maioria deles, para nós, né, para mim que ainda não sou santo, é que o que os santos conseguiram fazer que nós não conseguimos? Os santos, eles conseguiram progredir na virtude. Então nós vamos ver que os 7 dons do Espírito Santo são, na verdade, 7 virtudes. E são estas virtudes que vão fazer com que nós consigamos subir os 7 degraus. Entende? Porque vejam, gente, o caminho de santidade, o caminho na vida espiritual, né, a salvação, de uma maneira geral, ela é um dom de Deus para nós. Quando o nosso Senhor padeceu na cruz, do lado do coração de Jesus saíram o quê? Sangue e água. A água, ela simboliza o quê? Né? Quando nós temos algo sujo, que nós vamos lavá-lo, o que normalmente nós utilizamos? Né? A água. Então, se a gente vai lavar roupa, vai lavar louça, vai lavar um piso, né? Uma ferramenta, seja o que for, né? Dificilmente a gente não vai lavá-la fazendo uso da água. Então a água é o símbolo da limpeza, da purificação. Então com a água que jorrou do coração de Jesus, nós fomos lavados. Então as nossas culpas são apagadas. Mas também jorrou do coração de Jesus o sangue. O que o sangue simboliza? O sangue simboliza a vida. Então na cruz, Jesus conseguiu para nós tudo aquilo que nós precisamos para ter a vida sobrenatural, a vida espiritual, que são também as virtudes.
Então, as virtudes e os sacramentos. Estes são, né, as duas formas pelas quais nós progredimos na vida espiritual. Não são com as nossas forças. Os santos não progrediram com as suas forças. Isso aqui é muito importante, gente, porque a gente olha para nós, né, e a gente enxerga a nossa pequenez, né, as nossas limitações. Então a gente realmente, né, diante de, né, às vezes de uma meditação assim um pouco mais profunda, né, a gente fica ali, né, assim, poxa, será que de fato eu dou conta, não dou, né? Então, ao cristianismo, né, a nossa salvação, ela acontece por Jesus, unicamente por Jesus, né? Quando São Paulo diz que, né, nenhum outro nome do céu nos foi dado para nos salvar, a não ser o nome de Jesus, né? Então São Paulo está dizendo que é Ele quem de fato realiza a salvação em nós, né? Não somos nós por nossas forças que vamos nos salvar. Vai ser a graça de Jesus operando na minha vida que vai me salvar. Compreenderam? Então, quando Deus nos convida à santidade, Deus nos chama à santidade, né? Então, lembra o que nós dissemos algumas aulas atrás, né? Então, quando Deus nos dá uma palavra, nos dá uma ordem, um chamado, naquela mesma palavra está embutida tudo aquilo que nós precisamos para cumpri-la, para realizá-la. Por quê? Porque Deus sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas fraquezas. E Ele sabe que nós precisamos dele para nos salvar. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma vida em união com Ele. Então, através da oração, seja o Santo Terço, a leitura dos Salmos, outras orações que nós fazemos no nosso cotidiano, mas, sobretudo, né, essas orações que nós chamamos de reza, né, porque nós católicos, às vezes, fazemos uma diferenciação entre rezar e orar. Então, rezar, por exemplo, o Santo Terço, eu rezo, porque as orações já estão definidas. E quando nós falamos oração, então, normalmente, a gente identifica com aquela oração individual, própria de cada um de nós. Aquela com a qual nós nos dirigimos a Deus com as nossas próprias palavras. Então, é através dessas duas orações, Santa Missa, sobretudo, né? Também a vida sacramental, receber Jesus na Eucaristia, né? Através da confissão, quando a gente precisa, da oração, que a oração nada mais é do que a forma com que nós vamos nos unindo a Ele. Então, a nossa salvação acontece dessa forma. O nosso progresso espiritual é a partir da ação de Deus em nós. Não é de nós mesmos, né? Porque se deixar por nós mesmos, né? Eu mesmo, meu Deus do céu, né? Deixar por mim mesmo, amanhã mesmo já jogo tudo pro alto, porque eu não dou conta, né? Das nossas fraquezas a gente não vem, as provações, as dificuldades, a gente, né, a tendência é a gente sair fora mesmo, né? Mas aí, graças a Deus, a graça vem em nosso socorro e a graça opera em nós, né? Então, hoje, nós vamos ver esses 7 dons, 7 virtudes, pelas quais nós vamos conseguir subir ao monte, galgando os 7 degraus das bem-aventuranças. E aí, qual que é a importância, gente? É de, na nossa oração, a gente pedir estas virtudes. Nós precisamos pedir. É importante. Então, daqui a algumas 2, 3 semanas, nós vamos celebrar Pentecostes, né? Então,
fazermos uma novena ao Espírito Santo, pedindo cada dia, né, nas nossas orações, uma das virtudes. Tá travando, gente? Aqui para mim tá normal. Tá normal também Tá para normal, mim. né? Ok, obrigado. Então, né, aí é uma oportunidade. Cada dia a gente Para mim tá travando bastante. Eu vou sair e entrar para ver. entra de novo, porque para mim aqui tá normal, tá? Então, nas nossas orações, né, a gente vai pedindo. São Luís Maria, no seu livro sobre o Rosário, né, ele diz que nós nunca podemos, quando a gente reza o nosso terço, deixar de pedir a Deus, né, o dom de uma virtude. Para quê? Para a gente, né, a partir daquela graça que Deus nos dá, do seu dom, nós vamos crescendo naquela virtude e aí nós vamos crescendo, né, na vida espiritual. Tá? Então, gente, feita esta introdução, né? Então vamos ler as bem-aventuranças novamente, né? E aí em seguida a gente medita aqui o comentário de Santo Agostinho, tá bom? Vamos fazer aí eu vou fazer uma leitura direta, tá bom? E a gente já vai para as bem-aventuranças. Então, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os que têm o coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, agora vamos para o comentário de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho começa dizendo, né? Devemos prestar grande atenção ao número destas sentenças, o número destas bem-aventuranças. Nestes 7 degraus, convém observar a obra septiforme do Espírito Santo, né? Ou seja, os 7 dons do Espírito Santo, que está descrita no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 2. Tá? Então, depois, quem quiser, pega a sua Bíblia, né? Quem quiser dar uma conferidinha. Então, Isaías, capítulo 11, versículo 2 em seguinte. Lá em Isaías, o que acontece? Né? Vai nos dizer Santo Agostinho que os 7 dons, comparado com as 7 bem-aventuranças, tá? Aqui é como que tivesse invertido. Então, aqui a bem-aventurança seria o primeiro degrau. Em Isaías, o primeiro dom seria o último degrau. Tá? E aqui por quê? Tem uma explicação muito interessante. Né? Porque Isaías, ele está narrando ali aquele que vem nos salvar. Então, vai dizer Isaías, né, que ele vem na plenitude do Espírito. Então, vejam, quem está em cima e vai descer, o primeiro degrau é o mais alto, não é verdade? Então, você começa do mais alto para baixo. Aqui nas bem-aventuranças, Jesus desceu e ele está nos ensinando a como subir a escada. Então, o nosso degrau, o primeiro degrau, aqui é o mais baixo, porque nós que estamos embaixo, o primeiro degrau é aqui, está aqui embaixo, que vai até em cima. Tá? Então, essa aqui é a diferença. Tá? Então, o que Santo Agostinho vai fazer? O primeiro dom que está ali descrito
ele vai comparar com a última bem-aventurança. Tá? Então, lembre sempre da escada. Né? Então, Jesus está no alto para vir a nós, então ele vai descer a escada. Então, o primeiro degrau para Jesus é o nosso primeiro degrau que está aqui embaixo. Ok? Então, a Santo Agostinho faz essa comparação. Aí vem, então, em primeiro lugar, o primeiro dom do Espírito Santo, que é o temor, que convém aos humildes e pobres de coração, de quem se diz, né, bem-aventurados os pobres de coração. Isto é, não os que sabem as coisas elevadas, mas os que temem o Senhor. Então, se eu quero ser humilde e pobre de coração, né, então qual que é a virtude que vai fazer com que eu de fato seja pobre e humilde de coração? O santo temor de Deus. Entendeu? Então, se eu desejo ser verdadeiramente pobre e humilde de coração, então eu preciso buscar viver esta virtude do santo temor de Deus. É por isso que eu preciso, nas minhas orações, pedir a Deus que me conceda esta graça, que eu viva o santo temor. Segunda virtude, o dom da piedade, que convém aos mansos, porque aquele que busca piedosamente, este honra, não repreende, não resiste, o que significa fazer-se manso. Então, se eu quero viver a mansidão, né, se eu quero subir, galgar este segundo degrau, qual vai ser a virtude que vai me elevar, vai fazer com que eu suba o segundo degrau? Ao dom da piedade. Então, eu preciso buscar esta virtude para eu ser piedoso. Né? Então, a terceira, o dom da ciência, que convém aos que choram. Lembra? Por quê? Porque são aqueles que aprenderam dos males que fizeram, que praticaram. Então, é a ciência que me mostra os pecados. É a ciência de Deus que me mostra onde eu estou errando, onde eu preciso melhorar. Então, o dom da ciência, a virtude da ciência, me mostra onde eu estou errando, qual o caminho que eu devo caminhar, que eu devo seguir. E aí, uma vez que eu vejo os erros que eu estou cometendo... Boa noite, comadre. Salve Maria. Boa noite, salve Maria. Então, quando o dom da ciência, né, a virtude da ciência, ilumina a minha vida, ilumina a minha história, e aí eu enxergo tudo aquilo, né, que eu não fiz tal qual era a vontade de Deus, o seu desígnio, né, os meus pecados, então aí eu choro de arrependimento, peço perdão e sigo o meu caminho. Aí, a quarta, a virtude, o dom da fortaleza, que convém aos que têm fome e sede de justiça, porque desejando a alegria, a santidade, sofrem pelos verdadeiros bens, desejando separar-se dos bens terrenos. Então, é a fortaleza, é a virtude da fortaleza, o dom da fortaleza, que faz com que eu consiga progredir neste caminho de quem tem fome e sede de justiça, fome e sede de viver na santidade. Então, eu preciso do dom da fortaleza. Né? Por quê? Porque a gente sabe que nem sempre é fácil fazer as obras de Deus, ter uma vida de santidade. Nós vamos encontrar dificuldades,
teremos barreiras, teremos provações, porque nós sabemos que aqui estamos num combate espiritual, não é verdade? Então nós precisamos deste dom de Deus, o dom do Espírito Santo, da fortaleza, para que nós possamos nos manter firmes, né, mediante tudo aquilo que podemos ter de provação no nosso caminho. Quinto, o dom, a virtude do bom conselho, que convém aos misericordiosos, porque é o único remédio para livrar-se de tantos males, perdoar a uns e dar a outros. Então, é através do dom do conselho, do santo conselho do Senhor, que eu vou ser misericordioso com todos, perdoando a uns, silenciando diante de outros, ajudando aqueles que precisam da minha ajuda, né? Então é esta virtude do bom conselho, este dom do Espírito Santo, que vai me guiando, vai me dizendo como eu devo ser misericordioso para com cada pessoa. Porque cada pessoa, eu serei misericordioso de uma forma diferente. Eu não posso ser misericordioso da mesma forma com quem me trata bem, com aquele que não me trata bem. E como é que eu vou saber ser misericordioso nos dois casos? Mediante o dom do conselho. Me deixando guiar por este dom do Espírito Santo, que ele vai me orientar, vai me conduzir, vai dizer, olha, com esse você tem que ser assim, com aquele você tem que ser assado. Entendeu? Depois, o sexto dom, a sexta virtude, né? O dom do entendimento. E convém aos puros de coração, os quais, uma vez limpos os olhos, podem ver o que estes olhos aqui não viram. Não é? Então, quando eu estou já nesse caminho de purificação, né, já lá no sexto degrau, então qual que é o dom, a virtude, né, para que eu alcance esse sexto degrau e eu permaneça lá, né, eu não regrida? O entendimento. Porque uma vez, né, que eu estou purificado no meu coração, eu usei de misericórdia para com os meus irmãos, não estou mais apegado a mim mesmo. Então eu consigo, né, olhar para a realidade, para as pessoas, com os olhos de Deus. Então eu tenho sobre mim o dom do entendimento. Eu consigo entender as coisas mediante este dom como Deus as vê, como Deus as entende. Porque eu estou com os corações puros. Então, eu preciso pedir ao Senhor que me dê este dom, o dom do entendimento, para que eu entenda as coisas. E eu entenda essa necessidade que eu tenho de ser verdadeiramente puro de coração. E aí o sétimo degrau, né? A sétima virtude, o sétimo dom do Espírito Santo, que convém aos pacíficos, é a sabedoria. Nos quais os pacíficos, nenhum movimento é rebelde, mas todos obedecem ao Espírito. O único prêmio, aqui Santo Agostinho já arremata, né? O único prêmio, que é o reino dos céus, é designado de várias maneiras. Então, quando Nosso Senhor termina a bem-aventurança, né, ele está falando sempre do reino dos céus, mas com outro nome. Né? Então, falando um pouquinho do último dom, da última virtude, que é a sabedoria. Então, é essa virtude, né, do sábio que eu preciso para que, de fato, eu galgue o último degrau
dos pacíficos, daqueles que buscam verdadeiramente a paz. Né? Porque a sabedoria, ela faz com que nós enxerguemos, né, as realidades de um outro prisma. Não do prisma de quem está ali no meio daquela situação, daquela confusão, né? Mas quem, digamos assim, dá um passo para trás, né? Ele sai um pouco ali do que está acontecendo, e aí de fora ele consegue enxergar verdadeiramente o que está acontecendo, como Deus vê o que está acontecendo. E a sabedoria, né, tem o livro da sabedoria na Sagrada Escritura, é muito interessante. Citando São Luís novamente, né, São Luís Maria Grignard de Montfort. Então, ele diz que a sabedoria ali da qual o livro da sabedoria está se referindo é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que ele é o último degrau. Porque quando eu chego na 7ª bem-aventurança, eu já cheguei, né, ao topo da minha escada, ao topo do cume, né, e de fato lá eu já estou nesta união com Jesus, né, do qual eu vou passar a ver as coisas, né, toda a realidade, tal qual nosso Senhor vê. Então, esse progresso, essa subida, né, ao cume, nós também podemos dizer de uma outra forma, né, que aqui é uma escada que nos leva numa progressão de união com Jesus. Então eu preciso começar o meu primeiro degrau, sendo pobre e humilde de coração, me fazendo pequeno, reconhecendo que eu preciso de Jesus. Esse é o primeiro passo. E aí eu vou dando os outros passos até que a minha união com Jesus, pelo dom, pela virtude do Espírito Santo, que é a sabedoria, eu esteja unido a Jesus. Ok? Então, falamos aí dos 7 dons, das 7 virtudes do Espírito Santo, relacionada com as 7 bem-aventuranças. Né? Vocês viram que interessante, né? Como parece que realmente, né, se encaixa assim, né, de uma forma perfeita. Né? Então, como aquele que a gente dizia no início, né? Então, eu preciso, né, para viver as 7 bem-aventuranças, nas minhas orações, buscando ter uma vida sacramental com Jesus, pedindo ali na intimidade, na minha oração com Ele, que Ele vai nos concedendo cada virtude para que eu possa progredir na união com Ele. E Jesus diz, né? Tudo aquilo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Então precisamos pedir com confiança, né? Na certeza de que Deus nos dá, há de dar os seus dons, as suas virtudes, porque nós estamos pedindo justamente para amá-lo, para nos estreitarmos com Ele, para que de fato nós sejamos cristãos, ou seja, outros cristos. Bom, então seria isso, gente. Essa aqui seria aqui a comparação que Santo Agostinho, né, faz dos 7 dons com as 7 bem-aventuranças. Só para a gente fechar aqui, né, arrematar essa questão das bem-aventuranças. Então, Santo Agostinho vai dizer ainda assim, né? Então a gente falava que nas 7 bem-aventuranças, ali toda bem-aventurança tem como finalidade o reino dos céus, né? Então, aos mansos se concede a herança do reino dos céus, como testamento de um pai aos que o buscam com piedade. Então, vão herdar, né, o reino dos céus porque é como filho
como aquele que, porque se fez tão filho do Pai, então tornou-se verdadeiro herdeiro dos bens que o Pai possui. Aos que choram é oferecido o consolo como conhecimento do que perderam e das coisas que tomaram parte. Aos que têm fome é oferecida a saciedade, como alívio aos que trabalham em direção à salvação. Aos misericordiosos é oferecida a misericórdia, como aos que servem do melhor conselho, para que aquilo de que lhe deram prova, lhe sejam concedido. Aos puros de coração, a capacidade de ver a Deus, como os que têm olhos limpos para entender as coisas eternas. E aos pacíficos é concedida a semelhança a Deus. Todas estas coisas podem cumprir-se nesta vida, assim como cremos que se cumpriram com os apóstolos, porque aquilo que é prometido para depois desta vida, de alguma forma começa a realizar-se desde já. Né? Então, aqui é aquilo que nós vimos no início, né? Quando a gente, lá ainda na introdução, nós falávamos lá da palavra grega, né? Que foi traduzido para bem-aventurança, o que ela lá na origem queria dizer, qual que era o seu significado, né? Então, é uma posse, bem-aventurados, ou seja, aqueles que têm uma posse de um bem que vai ser-lhe entregue, lhe ser dada, não no exato momento presente, mas num futuro próximo. Porém, embora o seu proprietário não já tomou a posse na sua plenitude, mas de alguma forma aquele bem já é dele. Então, nosso Senhor diz aqui, né, que se nós vivermos as bem-aventuranças, o que nos é prometido? O reino dos céus. Então, isto já foi nos dado. E nós vamos receber a sua plenitude, não nesta vida, evidentemente, mas na vida futura. Porém, embora nós não tenhamos a posse plena, mas estes bens já começam a realizar-se aqui nesta vida. Então, tudo isso aqui nós já vivemos agora. Evidentemente que viveremos na plenitude nos céus. Né? É lá que, de fato, nós vamos receber. Quando estivermos junto de Deus, vendo-o face a face. Mas desde já, desde agora, nós podemos já viver aqui nesta terra aquilo que nós viveremos na plenitude no céu. Então, esta união com Jesus, esta intimidade com Jesus, que será, né, unida eternamente nos céus, a gente já vive aqui. Essa posse, né, esse viver como verdadeiro filho, herdeiro de Deus, eu já vivo aqui. Ela já se manifesta aqui, agora. Né? Então, não é porque Jesus promete, né, somente na outra vida que não se manifesta aqui, no hoje, no agora. Não, manifesta aqui e já. Né? Então, aqueles que buscam a Deus de coração, Deus já age na vida dele aqui, agora, desde já. Ok? Então, gente, hoje, o que a gente tinha preparado, né, era isso. A gente concluir, tá bom? O nosso estudo das bem-aventuranças. E aí, na próxima aula, nós damos continuidade a partir dos versículos 11 seguintes.